Eu acho que cabe aqui algumas observações, alguns comentários sobre essa história que eu contei do Pan, né? E como é que ele encontra a flauta, né? Essa flauta mágica dele, que vira um dos principais símbolos de Pan, né? E também por que ele se transformou um dos principais demônios, ou no principal demônio cristão, tá? Então a gente tem que pegar elementos dessa história e trabalhar, entender esses elementos, né, como símbolos, tá? Essas histórias são simbólicas e elas falam, sobretudo, do nosso inconsciente, né? E antes de entrar na explicação, eu acho interessante trazer isso aqui, já para ficar claro, tá? Que os mitos, né, são símbolos do inconsciente, né, e das forças que a gente vê no mundo. Então, os gregos, né, a mitologia grega, ela traz uma visão holística da vida. Os antigos tinham essa visão holística da vida, onde tudo estava conectado. Eles entendiam tudo isso como energias potentes, como forças muito potentes, né, e que chamavam de deuses. Então, a ideia de um Deus, né, que, que por mais que ela seja personificada, né, que ela tenha esse poder de culto, de personificação, né, de adoração, na verdade ela traz uma imagem, uma força, né, uma força da natureza, ou uma força do inconsciente, que é uma força muito poderosa, muito grande. Tá? Então era assim que os antigos viam, né, a natureza, viam a vida, e tudo estava conectado. Tudo estava conectado. Isso é o holismo, né? Onde tudo está conectado. Então, quando a gente olha para Pan, né, a gente vê qual é a simbologia do Pan? Deus dos bosques, dos pastores, da fertilidade e da natureza selvagem. Né? Então você já só de falar isso natureza selvagem, a gente vê que não tem muito controle. Tá? É uma coisa meio descontrolada, selvagem. Tá? E é justamente por isso que ele vai se tornar, né, dentro de um processo fantástico e fascinante também de sincretismo, tá? Esse diabo cristão. Né? Então tem uma fase aí de transição cultural, né? Onde a igreja, né? Ela vai demonizar, né, os deuses antigos, os deuses pagãos, tá? Justamente para poder consolidar, né, o cristianismo no Império Romano. Então a gente está falando aí mais ou menos, né, dos primeiros séculos do Império Romano, onde essas deidades, né, esses deuses pagãos eram muito fortes ainda no imaginário popular, na cultura popular, tá? E pagão, inclusive, né? Para quem não sabe, paganismo vem de pagos, né? Que é uma palavra justamente para rural, para a zona rural. Então, a gente está falando desses deuses, dessas divindades conectadas à natureza. E nessas zonas rurais, claro que você tinha que redefinir esses deuses antigos, né? Então foi uma estratégia criada, deliberada, né? Onde se pegou o Pan principalmente, né? Pela aparência dele, né? Essa aparência de chifre na testa, as patas, os cascos ali de bode, né? O corpo coberto de pelo, e aí a gente tem a figura do demônio, né, que é um aspecto feio, né, animal, animalesco, tá? Então essa foi uma das principais assim características, né, dessa estratégia deliberada de falar que esses deuses, né, esses demônios, eles enganavam a humanidade. E por isso que eles não serviam mais ali, porque eles eram o inimigo. Né? Com essa aparência feia, com esse aspecto feio, que não tem nada a ver com a descrição feita do diabo na Bíblia, por exemplo. Né? Então, na Bíblia, o diabo ele aparenta ser uma serpente, ser um dragão ou até um anjo de luz. Mas ele não tem nada a ver com essa
esse aspecto do diabo, né, que ficou no imaginário popular, né, que vem justamente das características do deus Pan, tá? Porque isso era muito forte, né, como ainda é muito forte, porque isso está no inconsciente coletivo hoje, né? Então as pessoas têm medo desse diabo de chifre, né, que ficou, né? Entenda isso como inconsciente coletivo, porque quando a gente tem uma imagem muito forte, né, uma força muito potente, né, que vem de muitas e muitas gerações, isso está no inconsciente coletivo como um arquétipo, né? Então a gente fala do demônio, do diabo, é a primeira imagem que vem na cabeça, né? É esse ser de chifre, de pelo, né? É um ser diabólico, feio, tá? Então eu digo isso, continua até hoje, justamente porque né, o cristianismo traz ainda muito forte, né, essa imagem do Deus Pan, que não tem nada a ver com o diabo bíblico, tá? Com a imagem dele na Bíblia. Então essa era a imagem que o povo conhecia, tá? Outra questão que Pan foi escolhido, né, para ser trazer essa imagem do diabo é a questão da fertilidade e da sexualidade, né? No cristianismo, né, principalmente no cristianismo medieval, o Pan como um deus da natureza selvagem, da fertilidade, que você não tinha muito controle, né, sobre esses impulsos, tá? Os impulsos mais animalescos, e por isso o Pan tem uma imagem, né, animalesca, porque está falando dessa energia animal, mais selvagem, tá? A gente começa a ver um cristianismo principalmente medieval, aonde a moralidade, né, era baseada justamente no controle do corpo, né, da sexualidade, o celibato, tá? E o Pan simbolizava tudo que essa nova fé queria reprimir, tá? Porque isso tem a ver exatamente com a mortificação da carne, né? Que era tão forte, principalmente dentro do cristianismo medieval, onde as pessoas chegavam até mesmo a se autoflagelar para poder se desenvolver ou não pecar, né? Porque era considerado um pecado, o pecado da carne. E o Pan era a antítese de tudo isso, né? Ele significava justamente esse impulso, esse instinto puro, a sexualidade sem tabus, os prazeres da carne, tudo que ficou sendo contrário da espiritualidade cristã. Então foi um dos motivos, tá? Outro ponto muito interessante, né, é o medo do desconhecido. Porque quando a gente fala que esse é o Deus das florestas densas, dos bosques, das cavernas e das montanhas, né, onde ele habitava, onde ele se escondia, todos esses símbolos são símbolos, na verdade, do inconsciente, né? Aonde a gente entra na profundeza, na floresta. Quando a gente entra numa floresta, né, quem já teve a oportunidade de fazer essa experiência, sabe como ali o ambiente fica, às vezes, mais denso, escuro, né? A gente não sabe o que tem depois ali, mais adiante, os animais que estão ocultos, que estão escondidos. Então, tudo isso no inconsciente humano traz essa imagem de um lugar que a gente não domina, de um lugar que é profundo, né? Quanto mais a gente entra na floresta, mais a gente pode ficar perdido, né? Mais a gente pode encontrar animais peçonhentos, né? Numa caverna também, quando a gente entra numa caverna, né, essa caverna ela leva a gente para as profundezas da terra, né? Que depois vai também estar associado com, né, mas isso é outra história, mas vai estar associado depois com a imagem do inferno também, né? O lugar dos mortos, do inferno. Então a gente desce para as profundezas, né? Entra na caverna, que está também escura, que também é escura, né?
Então, veja bem como esses símbolos, né, do inconsciente, que estão associados à natureza, trazem também um medo irracional. Tá? E esse medo irracional, né, que é a natureza selvagem, a natureza que não é conhecida, que não é domada, ele causa um medo, que é um medo irracional, né, um medo do desconhecido. O medo do desconhecido é um medo irracional. A gente não sabe o que pode acontecer, o que é, né? E aí nós temos o que? Essa presença do mal, né? Essa sensação, isso era muito marcante nos tempos medievais, né? Esse medo do desconhecido e essa presença do mal, né? Quando você vai para a natureza, né? Para essa natureza que não é domesticada. Tá? Mas é claro que tudo isso nós estamos falando também do ser humano, da nossa natureza não domesticada, né? Que a gente tem medo dos impulsos, dos nossos impulsos, né? Então, e aí é onde nós temos, não por acaso, né? O nome que deriva daí, que é o pânico. Então, quando você entra em pânico, esse medo do desconhecido, tá? Dessas forças instintivas, dessas forças animalescas, o pânico, né, vem do pan, desse medo de encontrar o pan na natureza. Tá? Então as pessoas tinham medo de ir para a natureza e encontrar o próprio demônio. Então, de encontrar o pan e aí ter que lidar com esses impulsos, com essas forças instintivas. Então você tem o medo, né, do pan, que é o pânico. E hoje nós temos, aí não por acaso, também as crises de pânico, né? Pessoas entrando em crises de pânico. Então olha como tudo está conectado. Tá? Então essas crises de pânico hoje, né, que as pessoas entram, está conectada com esse medo do desconhecido, o medo dos seus instintos. Né? E aí depois, né, e também para encerrar aqui essas reflexões, essas observações, nós temos aí a morte do Pan, né? Justamente quando temos o nascimento de Cristo. Então, a partir da nova religião que nasce com um novo Deus, né? Que é o próprio Cristo, né? Esse Pan morre, e aí tem um mito, né? Que diz que justamente uma frase que ficou conhecida, que é: o grande Pan está morto, né? Que foram marinheiros que ouviram numa ilha grega, né? O grande Pan está morto. Tá? E isso simboliza justamente o quê? Que aquilo que morreu no mundo divino renasceu no submundo. Ele renasce no submundo. Porque são energias arquetípicas, são energias do nosso inconsciente. A gente sabe que tudo aquilo que fica reprimido, né? Então, se a gente reprime muito o nosso lado instintivo, o nosso lado animal, a nossa sexualidade, né? E toda essa energia mais selvagem, né? Isso vai para o que a gente chama das sombras, né? Fica reprimido, fica na sombra, né? Ou vai para o submundo, é a mesma coisa, né? E aí vira um deus do submundo, né? Vira uma energia, tá? Porque a energia ela não morre, né? Ela não acaba, ela renasce. E ela vai renascer aonde? Nas sombras, né? Então, muito dos problemas que a gente pode estar tendo hoje, inclusive com pânico, tá? com as síndromes de pânico, tudo isso, podem ser, né, derivadas dessas energias instintivas que a gente não está sabendo lidar, que a gente não está entrando em contato com elas, porque são coisas que estão na sombra, nas sombras, certo? Então, são essas algumas das reflexões sobre aí o Deus Pan, né, e o cristianismo, muito interessante. E fico por aqui e depois eu vou contar algumas outras histórias.